E aí, pessoal? Então, vou contar uma história para vocês. Era uma vez um artesão e ele fazia, deixa eu pensar, biscuit. Esse artesão ele começou devagarinho, aprendeu a fazer o artesanato dele, começou a se aperfeiçoar, resolveu que queria vender essas coisas que ele estava fazendo. Começou a vender os artesanatos, primeiro para as pessoas que conhecia, depois começou a vender para mais gente e de repente a vida dele virou do avesso. Ele tinha um monte de entrega, que era o que ele sempre queria desde o começo, mas ele não conseguia entregar, porque faltava tempo. E ele começou a produzir cada vez mais e conforme ele conseguia entregar as encomendas dele, faltava tempo para ele ficar com a família. Ele começou a perder os fins de semana, trabalhar à noite, se sentir cansado, não se alimentar direito. E aí, se identificou com essa história aí? Parece com alguém que você conhece? Pois é, isso é muito comum, acontece com um monte de artesãos. E a gente tem feito uma série de dicas bem legal aqui no Atacado Beija-Flor chamada Artesãos Mais Produtivos. Mas eu tenho recebido feedback de alguns artesãos dizendo assim: Bruno, é muito legal as dicas que você dá, mas eu não consigo aplicar no meu dia a dia, eu não sei como é que eu faço. Ou eu já tentei e não consegui, eu já comecei e na segunda semana eu abandonava. A gente precisa mudar esse quadro. Então eu quero falar com vocês hoje sobre o poder do hábito. A gente tem que transformar a organização num hábito. Se a gente fizer isso durante poucos dias, a gente não incorpora esse hábito. A gente não vai conseguir fazer isso ser transformador para a nossa vida, a gente não vai conseguir levar isso adiante. A gente precisa transformar isso num hábito. E tem uma teoria muito legal que vem do livro Poder do Hábito, e se vocês puderem ler esse livro é bem legal, e que fala do loop do hábito. Lá no loop do hábito, ele fala assim: todo hábito ele é criado da seguinte forma. A gente tem um gatilho, uma deixa, algo que nos motiva a querer ganhar esse hábito, incorporar esse hábito. Por exemplo, eu quero emagrecer. Depois você vai fazer uma rotina, então você vai durante alguns dias, de uma forma mecânica mesmo, pensada, raciocinada, você vai se alimentar de uma forma melhor, vai comer mais vezes ao dia, vai cortar algumas coisas que você acha que tem que cortar, vai cortar açúcar, não sei, refrigerante. Você vai ter a sua estratégia, vai ter a orientação de um profissional, aí, um nutricionista, mas você vai começar a pensar como vai fazer para criar essa rotina, vai criar essa rotina. Depois de um tempo, você precisa ter uma recompensa. E aí que você fecha o ciclo. Muitas vezes a gente não tem a recompensa, a gente não chega no final desse loop aí e a gente deixa de incorporar isso como um hábito. E quando a gente chega lá e a gente atinge aquele nosso objetivo, a gente vê, puxa, como valeu a pena a gente ter feito esses esforços, transformar essa nossa rotina do dia a dia. E com o passar dos dias, a gente incorpora isso e começa a ser automático. Você começa a se alimentar melhor e aquilo não é tão pesado como era nos primeiros dias. Nos primeiros dias é ruim mudar a rotina, assim. Você está acostumado a comer outros horários ou comer outras coisas, parece que teu corpo pede outras coisas. Vou dar um outro exemplo para você. Quando você começou a dirigir, se você já tem carteira de motorista, né? Alguns de nós aprendemos sozinhos ou com parentes, alguém ensinou pra gente, e outros tantos, eu acredito que a maioria, aprendeu direto na autoescola. E lá na autoescola você chegou, você não sabia nada, de repente o instrutor foi mostrando pra você. Agora você você vai desengatar a marcha, você vai ligar o carro, você vai pisar na embreagem, você vai engatar a marcha, você vai soltando a embreagem aos poucos e você vai acelerando aos poucos, e você tem que olhar para os lados, você tem que olhar para o retrovisor, você tem que fazer a conversão, você tem que reduzir a marcha, aumentar a marcha, e tem a lombada, e tem a placa, e você tem que cuidar com o pedestre. Parecia que aquele negócio era assim, impossível de você aprender, porque era muita coisa, você não estava acostumado com aquilo. Mas você criou uma rotina, eu tenho que fazer uma coisa de cada vez, você foi aprendendo os passos, o instrutor foi te ajudando, e um certo dia você fez um teste e alguém te deu uma recompensa, tá aqui, na sua carta ou carteira de motorista, depende do lugar do Brasil que você está. E aquilo te dá uma sensação tão boa de você ter conquistado aquilo ali, que faz com que o teu corpo absorva aquela rotina que no começo era meio estranha e transforma aquilo num hábito. Você hoje não raciocina mais. Agora eu vou colocar a segunda, eu vou colocar a terceira, eu vou virar, liga o pisca, olha para o retrovisor. Você faz isso de forma automática. Se isso se transformou num hábito, para aqueles que transformaram num hábito. Algumas pessoas continuam sendo uma rotina estressante. As pessoas têm algumas que não gostam ou não têm afinidade com a direção. Mas aquelas que aprenderam a dirigir e dirigem hoje, elas dirigem de forma tranquila. Isso é um hábito para elas. E você precisa transformar a produtividade, a organização, num hábito para você. Só assim você vai ser mais produtivo. Siga esses passos que eu falei. A deixa já está aí, eu tenho certeza que você quer ser mais produtivo. Agora, crie uma rotina. E eu já dei dicas bem legais
nessa série. Se você quiser voltar lá e assistir, a gente vai deixar um link aqui na descrição do vídeo, tanto no Facebook ou no YouTube, vai ter um link para que você acesse toda a playlist, todos os vídeos que já passaram. Mas eu vou dar uma resumida nas principais coisas aqui, vou dar exemplos práticos. Algumas pessoas me pediram exemplos práticos. Primeiro de tudo, algumas vezes a gente tem que planejar e algumas vezes a gente tem que agir. Você tem que botar a mão na massa. Se você quer transformar isso no hábito, coloque a mão na massa. A primeira dica que a gente deu é seja mais organizado. Tem um caderno ou uma lista de tarefas e tem uma agenda com os compromissos do seu dia. Então eu quero que você hoje faça isso. Você vai pegar um caderno ou comprar um caderno que você já tem e vai escrever tudo o que você tem que fazer, independente do tempo, mas tudo que está na tua cabeça. Coloque lá no caderno. Eu preciso aprender uma nova técnica, comprar material, eu preciso fazer uns moldes, eu preciso cortar algumas peças, eu preciso costurar, eu preciso deixar secando, eu preciso... O que você faz? Eu preciso comprar lá pegar e furar com um furador de determinadas peças para montar depois o meu convite, fazer meu scrapbook. Eu não sei exatamente que artesanato você faz ou que arte é a sua, mas coloque tudo. Se você não fez isso ainda, pare esse vídeo agora e já vá lá fazer, certo? Pausa aqui e vai fazer isso agora. Faça uma lista com todas as tarefas, coloque tudo lá. E cada vez que você lembrar que tem alguma coisa, ou alguém combinar, ou você combinar com alguém e você tem que fazer alguma coisa, você vai pegar essa lista e vai escrever tudo lá. Eu quero que você tenha um caderno que seja possível visualizar tudo que você precisa fazer nos próximos dias, certo? Essa é a primeira dica que a gente já deu no primeiro vídeo. A dica número 2 tratava de como você vai organizar a sua agenda do dia seguinte. A agenda é com tempo, que horário que começa e horário que termina cada uma das suas tarefas, aquelas que estão lá no seu caderno. E você vai organizar com as suas tarefas, com seus compromissos pessoais e as tarefas de trabalho que você tem para aquele dia. Pela manhã, por exemplo, você vai levar as crianças para a escola, às 10 horas vai tocar o telefone, às 10h30. Por exemplo, você vai 7 horas da manhã levar os seus filhos para a escola. 7h30 você vai iniciar aquela encomenda que você tem lá de 100 santinhos para entregar de biscuit. Às 11 horas você vai, se você cozinha, fazer o almoço, tá? 11h30 você vai dar o almoço, vai buscar os seus filhos na escola. Meio-dia você vai almoçar, até a 1 você vai estar almoçando. A 1 você volta e você vai organizar o seu ateliê. Às 2 da tarde você vai até uma loja comprar os materiais que você precisa. Às 4 da tarde você vai assistir uma videoaula que você comprou e às 5 horas você vai, limpar o ateliê. Aí tem uma série de coisas que você vai fazer. As coisas pessoais e as coisas de trabalho tem que estar na sua agenda, você tem que saber tudo o que você vai fazer amanhã. Lembre-se, se tem tarefas que você colocou na sua agenda para cumprir no dia seguinte, passou o dia todo e você não cumpriu, essas tarefas têm que voltar para o seu caderno de tarefa, para que você possa no futuro, de novo, voltar a fazer essas tarefas para poder concluir. É muito importante que você faça isso. E toda vez que você volta com uma tarefa não concluída, que deveria ter sido concluída para o seu caderno de tarefa, significa que você estimou mal o seu tempo. Você não está sabendo exatamente quanto tempo você vai precisar para desempenhar determinadas tarefas. Ou você está tendo muitas interrupções, ou não está aproveitando muito bem o seu tempo. Analise para saber exatamente o que aconteceu, para que você possa avançar. Na dica número 3, eu falei para vocês colocarem as tarefas mais chatas pela manhã, certo? Dessa lista de tarefas que você está programando para amanhã, as coisas mais complexas, as mais chatas, aquelas que vão demandar mais energia, tem que estar no horário que você tem mais disposição, certo? Então, dá uma olhadinha no que você colocou na tua agenda para ver se você colocou lá de manhã, no horário que você tem mais energia, aquelas tarefas que são mais cabeludas, digamos assim. Tem uma outra dica que talvez ajude nessa parte de separar o tempo para cada atividade, de priorizar um tempo com mais energia para as coisas mais complexas. Alguns de vocês eu sei que são pais ou mães de família, se você pegar e colocar as tarefas mais complexas no horário que os seus filhos estão em casa, por exemplo, talvez isso não dê certo. E seja mais inteligente você colocar as tarefas mais complexas naquele momento que as crianças estão na escola, que você vai ter menos interrupções e você vai conseguir ser mais produtivo nesse horário. Legal? Vamos para a próxima dica. Faça uma coisa de cada vez. Se você fizer tudo junto, você não vai acabar nada. Quantas coisas você tem aí no seu ateliê que você começou e não terminou? Pode olhar em volta aí. Se você não tem um ateliê, mas pelo menos na mesa de trabalho, no seu local de trabalho, você vai ver que tem peça que você começou e não terminou, vai ver que tem produto inacabado, vai ver que tem produto que você comprou e não precisava comprar, que você não chegou no final, que você comprou 2 vezes. Faça uma coisa de cada vez, tá? Separe o tempo exato. Se você está errando o tempo de cada atividade, revise esse tempo.
eu dei uma outra dica que é bem legal, que é cronometrar o tempo que você faz cada uma das coisas. Como é que você sabe quanto tempo você vai separar na sua agenda se você não sabe exatamente quanto tempo você leva para fazer aquilo? Cronometre o tempo, não precisa fazer isso sempre, mas tenha lá cronometrado. Essas dicas que eu estou dando aqui são simples, tá? Mas eu tenho certeza que vão revolucionar a sua rotina quando você colocá-las em prática. Coloca a mão na massa. E mais do que isso, eu quero que você assuma um compromisso comigo e com você mesmo de se dar um presente ao conseguir incorporar esses hábitos na sua rotina diária, tá? Transformar essa rotina que eu estou colocando como uma rotina mecânica que você vai ter que fazer de forma raciocinada e transformar isso num hábito. E quando você chegar lá, conseguir durante 30 dias, eu tenho certeza que você vai estar mais do que acostumado. Alguns teóricos dizem que para transformar num hábito a gente precisa de mais tempo, 3 meses, mas vamos colocar uma meta curta de 30 dias. Faça isso que eu estou passando para vocês. Tenha uma agenda e um caderno com todas as atividades e uma agenda diária com o que você vai fazer durante aquele dia. Organize essa agenda sempre no dia anterior. Saiba exatamente quanto tempo você leva para fazer suas tarefas. Coloque as tarefas mais complexas no horário que você tem mais energia, preferencialmente pela manhã, para você acordar já com a corda toda, toma um bom café e sai executando e matando aquelas tarefas mais complexas, certo? Faça isso durante 30 dias. E ao final desses 30 dias, se você conseguir com êxito chegar lá, você vai se dar um presente. E esse presente você vai combinar com você mesmo e vai comentar aqui embaixo comigo para assumir um compromisso publicamente, com todo mundo. Como que você vai se presentear quando você chegar lá? Pode ser um jantar fora, pode ser um jantar com seu maridão aí em casa ou com a sua esposa, pode ser passar um fim de semana com as crianças sem trabalhar, tirar um dia de folga. Eu não sei. O que você quer? O que você gostaria? O que está te fazendo falta nesse momento que te faria muito bem fazer se você chegasse lá e fosse uma pessoa mais produtiva durante 30 dias, bem organizadinho, tá? Com foco total em produtividade. Comente aqui, me ajude. E se você tiver outras dicas para me dar, me ajude também. O que você faz para ser mais produtivo, além disso que eu já falei? Tem uma série com mais um monte de dica que está vindo por aí. Essa série chama Artesãos Mais Produtivos, aqui do Atacado Beija-Flor. Tem um link em algum lugar, eu já comentei no vídeo, mas tem um link em algum lugar aí na descrição do vídeo, provavelmente, dizendo com um link para você acessar todos os vídeos que já passaram. Acesse lá e veja as outras dicas, acompanhe com essas dicas, faça comentário, me ajude, comente, chame seus amigos, chame todo mundo e vamos ser mais produtivos, certo? Até o próximo vídeo.